Bom dia a todos. Continuando nosso estudo em Gênesis sobre masculinidade bíblica, hoje vamos falar um pouquinho sobre os filhos de Jacó. Eles têm algo a nos ensinar, aconteceram coisas nas vidas deles que nos trazem reflexões importantes para a nossa questão de sexualidade, masculinidade bíblica. E vamos começar por Gênesis 34. Nesse capítulo acontece um episódio muito ruim. A filha de Jacó, Diná, filha da esposa dele chamada Lia, ela é sequestrada e violentada por um príncipe cananeu. E depois que ele faz isso, ele quer casar com ela, ele se apaixona por ela. Só que ele já cometeu a besteira, né? Já fez o que não devia. Então, quando ele chega para o Jacó e para os irmãos de Jacó e pede ela em casamento, ele até fala, não, eu quero, né, que nossos povos sejam um só, que a partir de agora vocês possam casar com as mulheres do meu povo, os meus também consigam casar com as mulheres do seu povo, vamos juntar tudo e eu quero pagar o dote pelo casamento da sua filha, né? Eu quero pagar um voto de honra, né? O dote é algo muito antigo, né? Uma prática muito antiga em muitos povos de pagar ao pai da noiva, né? Honrar o pai da noiva, reconhecendo o valor dela, reconhecendo o valor da criação dela, né? E o que acontece? Os filhos de Jacó, principalmente, né, Levi e Siquém, o segundo e o terceiro filhos dele, ficam muito indignados com isso e tramam um plano muito terrível. Eles falam assim, tá bom, vocês querem ser um povo só conosco? Ok. Nós, para sermos um povo, temos um voto, que é um voto da circuncisão. Lembra que a gente já conversou aqui sobre isso, Abraão, né? Então, todos os homens do seu povo têm que praticar a circuncisão para poder ser do nosso povo. Só que Levi e Siquém não falaram isso porque eles realmente queriam juntar os povos. Eles falaram isso porque eles sabiam que depois da operação da circuncisão, quando você faz a cirurgia tirando a pele que cobre a cabeça do pênis, no terceiro dia eles estariam totalmente vulneráveis, com dores por causa da cirurgia. E aí, Levi e Siquém aproveitaram essa situação que esses homens estavam inválidos no terceiro dia de dor e mataram todos esses homens, invadiram a cidade e se vingaram do estupro cometido contra a irmã deles. Então, nós temos nesse capítulo um massacre provocado por um pecado sexual, né? Um estupro, um sequestro com estupro que acabou gerando um problemaço. É claro que Levi e Siquém não estão certos no que eles fizeram, né? Mas o contexto é esse, né? Tudo começa com o pecado de um príncipe que gera o massacre dele e do povo dele. Então, isso nos traz a reflexão do quanto é grave o nosso pecado sexual, como ele pode ser trágico, como ele pode espalhar morte. E isso é muito sério, a gente tem que se preocupar, a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? E respeitar as pessoas, respeitar as mulheres, respeitar cada um, cada família. Cada mulher tem pai, tem irmãos, tem família, né? Agora, por outro lado, é claro, não é o certo também, né? Esses irmãos não deveriam massacrar uma cidade inteira por causa disso. Não que isso seja pouca coisa, mas que há um jeito certo em Deus de resolver as coisas, e não é massacrando toda uma cidade, certo? Ok. E aí, então nós temos isso no capítulo 34. No capítulo 35, nós temos o nascimento de Benjamim, o filho mais novo, o último filho de Jacó. E por que eu achei importante falar sobre isso? É um episódio muito curto, no capítulo 35. Raquel morre no parto
Mas isso é importante porque Benjamim vira esse filho sem mãe, um caçula, e mais pra frente a gente percebe que isso tem consequências também, né? Ele cresce como um filho à parte, né? E até depois, no futuro de Israel, vira uma tribo meio que separada, né? Primeiro, positivamente, o primeiro rei sai dali, Saul, mas depois eles têm certos problemas. Antes, na verdade, de Saul, teve um massacre em Juízes com relação aos benjamitas, né? Então, parece que isso teve consequências mais pra frente, né? Agora, a história central, né, no final de Gênesis aqui é José. No capítulo 37, nós temos a apresentação desse filho dele, o primeiro filho de Raquel, mas o penúltimo filho de Jacó. E José, ele é colocado como um filho especial. Mais uma vez esse pecado. Lembra que a gente já falou de não copiar os pecados dos pais? Pois bem, Jacó copia o pecado do pai dele. Assim como Isaac preferiu Esaú, Jacó mostra preferência por José. Ele trata o menino com diferença no bom sentido, péssimo sentido, né? Ele trata o menino com coisas boas, a mais que os irmãos, mas isso se torna uma maldição. Enquanto os irmãos tinham que trabalhar no campo, cuidar do gado, José não. José recebe uma roupa especial, é ensinado a ser gerente fiscal dos irmãos. Né? Então isso é ruim. Né? Jacó cria um problema, os irmãos odeiam José por isso. Então, homens, pais, não podem criar inimizade e ódio entre filhos. Isso é péssimo. Não façam isso. Né? Não demonstrem preferência por filhos. Agora, Deus usa até mesmo uma coisa ruim que nós fazemos para resultar em algo bom no futuro. Né? Acaba que essa capacidade de gerenciamento, de fiscalização, transforma José num grande homem lá na frente. Mas aqui gera um problemão. Agora, então, poxa, todos os irmãos de José também são pessoas horríveis, né? São maus. Não. Rubem e Judá tentam salvar o irmão, tentam interceder. Eles não são afetados por essa indignação, essa ira, essa murmuração que tenta acabar com o irmão. Mas, ainda assim, os outros, todos, né, são. Então, a gente aprende com o Rubem e Judá que também isso é uma escolha. Né? Eu posso escolher odiar meu irmão e entrar nesse clima de pecado que meu pai causou. Eu posso escolher isso. Agora eu posso escolher não, meu pai errou, problema dele, e eu vou fazer diferente. Né? Eu não vou odiar meu irmão por isso, eu vou cuidar dele, eu vou protegê-lo dos outros que estão com ódio dele e tal. Então também é uma decisão individual, né? A gente não pode sempre ficar como vítima dos pecados dos pais. Homem que é homem assume a responsabilidade do que tem que fazer, né? Independente do que os pais fizeram. Também a gente aprende isso aqui. É melhor olhar para Rubem e Judá do que para Simeão e Levi, né? E aí nós temos então um intervalo na história de José, que é o capítulo 38, que também tem a ver com sexualidade, com masculinidade. Judá tem 3 filhos, Onã e Selá. Se casa com uma mulher. Só que como ele é um homem muito mau, Deus mata ele. Ele morre. E existia uma lei na época, hoje não tem mais, né? Mas existia uma lei na época chamada Lei do Levirato. Como que funcionava essa lei? Se meu irmão morrer e não tiver filhos, eu tenho a obrigação de casar com a mulher dele e o primeiro filho que nós tivermos será dele. Será a descendência dele. Receberá o nome dele. E o Onã não quis fazer isso. Ele casou com a viúva do irmão, mas para não ter filho em nome do irmão, ele praticava o coito interrompido. Ele tinha relação sexual, mas na hora de ejacular, ele ejaculava fora da vagina dela para não engravidá-la. E Deus também não apoiou isso, Deus teve ódio disso. Como é que ele desonrou o irmão, como é que ele é tão insensível para com o nome do irmão? E aí acaba que ele também morre.
Onã também é morto por Deus. E o que a gente precisa refletir aqui sobre Onã? As pessoas costumam usar o nome de Onã para falar sobre masturbação. Por um tempo, onanismo era sinônimo de masturbação. O pecado de Onã foi que ele tinha o sexo, mas na hora da ejaculação ele ejaculava fora. Isso é masturbação. Não, né? Não há base bíblica alguma para associar isso com masturbação. Isso tinha a ver com o levirato, com uma lei daquela época de honrar o nome do irmão. E Onã, o pecado dele foi não honrar o nome do irmão. Então nós temos que também centrar a coisa aqui. O pecado do Onã foi esse. Foi fazer coito interrompido para não engravidar e não honrar o nome do irmão. Isso tem que ficar claro. E aí a gente também tem que olhar para isso aqui dizendo o seguinte. Naquela época, a sexualidade masculina tinha uma lei de honra ao irmão. Que não faz sentido para nós hoje mais. Mesmo assim, a gente pode aprender algo com isso. Toda vez que a minha sexualidade tiver algum aspecto de honra, honra a minha esposa, honra a família dela, eu tenho que tratar bem minha esposa sexualmente falando, por amor a ela, por respeito à família, por respeito a Deus. Então eu preciso pensar nessas coisas sim, são importantes. Então, mas não tem nada a ver com masturbação. Esquece isso. Esse é um texto que não tem nada a ver com masturbação. E aí então, Onã morre e o Judá fala, eu não vou casar meu filho mais novo com essa mulher. Todos os filhos que casam com ela morrem. Ele fica adiando esse casamento. Essa mulher, querendo exigir os seus direitos, vê que ele não vai cumprir esses direitos, ela se disfarça de prostituta. Fica na estrada e tem uma relação sexual com o sogro dela. E ele não tinha como pagá-la, ela pede o colar dele, o cajado dele que identifica ele, são símbolos de identidade. Só que nessa relação sexual ela engravida dele. E aí a família descobre, aquela lá, ela não esperou seu filho, não, ela engravidou. E aí o que acontece? Ela é pega para ser apedrejada, julgada. E aí ela fala, mas quem me engravidou foi o dono disso aqui. E aí Judá percebe que ele é o errado da história. E ele não pune essa mulher e ainda assume os filhos e ainda foram gêmeos, e assume os filhos que gerou com ela. O que a gente aprende aqui? Primeiro que Judá tinha um hábito péssimo da prostituição. Então isso é uma marca. Ela sabia como atraí-lo. Isso é péssimo. A prostituição não é algo bom. É algo que os homens deveriam ter nojo, rejeitar, porque é algo que destrói a mulher, que coloca ela num nível degradante total, certo? Então isso é uma lição importante aqui, e a gente tem que levar isso em consideração, E ele desonra totalmente o filho dele, os votos dele, ele tinha falado que ia casar e não fez, E ainda foi atrás de uma prostituta. Então, assim, Judá tem esses problemas sexuais a resolver, E aí ele acaba sendo pego por esses problemas. Então, assim, o que a gente aprende com esses filhos de Jacó até aqui, Porque depois do José, na próxima, a gente vai se deter melhor sobre ele, Mas a gente aprende até aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Os nossos pecados sexuais têm consequências muito ruins, de morte, de maldição sobre as pessoas. E a gente precisa tomar cuidado. Também de não reproduzir os pecados dos pais e também de não cometer esses pecados terríveis, E também reagir aos pecados dos outros com a orientação de Deus. Isso é muito importante. O pecado sexual dos outros, Não fazer como os irmãos de Diná que atacaram toda uma cidade por isso. Então que Deus nos dê sabedoria para lidar com todas essas questões sexuais com hombridade, com responsabilidade, do jeito que Deus quer. E que Deus nos capacite a todos.